Olá, Juruna. Esse relato aconteceu com o meu tio, na década de 80. Ele já morreu faz um tempo, mas o que ele viveu, até hoje ninguém aqui em casa esqueceu. Ele se chamava Roberto, mas todo mundo chamava ele de Beto. Na época ele tinha uns 22 anos, recém-saído do serviço militar, cheio de disposição e sem muito medo de nada. Era daqueles caras que aceitavam qualquer trabalho, desde que pagasse direito. Foi assim que ele conseguiu esse emprego de vigia noturno. A empresa ficava longe da cidade. Quando eu digo longe, é longe mesmo. Não tinha iluminação na estrada, não tinha casa por perto, não tinha nada. Era uma área grande cercada, com alguns galpões e um prédio administrativo. De dia até tinha movimento, caminhão entrando e saindo, mas à noite aquilo virava um deserto. Ele sempre dizia que o silêncio lá era diferente. Não era só ausência de som, parecia que o lugar engolia qualquer barulho. No começo, ele não achou nada demais. O turno dele começava às 18 e ia até às 6 horas da manhã. Ele levava uma lanterna, um rádio velho que quase não pegava sinal e um cacetete. Arma de fogo naquela época não davam para qualquer um. Na primeira semana foi tranquilo. Ele fazia ronda a cada hora. Andava pelo pátio, verificava os portões, olhava os galpões, dava uma passada no prédio principal e ficava o resto do tempo numa guarita perto da entrada. Mas já no terceiro dia, ele percebeu uma coisa estranha. Sempre que ele mencionava o trabalho na cidade, as pessoas mudavam de assunto. Uma vez, num barzinho, ele comentou com um outro vigia: "Tô trampando lá na empresa da Estrada Velha." O cara simplesmente ficou quieto. Depois deu um gole na cerveja e falou: "Você devia pedir para sair." Meu tio riu. "Tá maluco? Emprego bom desse?" O cara balançou a cabeça devagar. "Ninguém fica lá muito tempo." E não explicou mais nada. Isso começou a incomodar ele. No quarto ou quinto dia, ele resolveu perguntar para o chefe direto: "Por que ninguém quer trabalhar lá à noite?" O chefe respondeu rápido demais: "Frescura", mas evitou olhar nos olhos dele. Foi aí que ele começou a desconfiar. Mesmo assim, continuou, porque precisava do dinheiro. Na segunda semana, começaram os sons. Na primeira vez, era por volta de meia-noite. Ele estava fazendo ronda perto de um dos galpões, aquele mais afastado, quase encostado no mato, e ouviu um barulho, como se fosse algo correndo, mais pesado. Não era passo leve de cachorro, nem de gente. Era tipo tum-tum-tum no chão seco. Ele parou na hora, apagou a lanterna, ficou escutando. O som vinha do mato e parou também. Ficou aquele silêncio de novo. Ele chegou a dar 2 passos na direção da cerca, tentando enxergar alguma coisa, mas não viu nada. Nem brilho de olho, nem movimento, só escuridão. Ele voltou para a guarita meio encucado, mas ainda tentando se convencer de que era algum animal grande. Um boi talvez, ou cavalo solto. Mas tinha um detalhe: não tinha fazenda perto. Na noite seguinte aconteceu de novo, mesmo horário. Dessa vez o som foi mais claro, algo correndo em volta da cerca, rápido, e parando como se estivesse acompanhando ele. Meu tio contou que nessa hora ele começou a suar frio, porque não fazia sentido. Nenhum animal ficava rondando daquele jeito, em silêncio, e só aparecendo quando ele estava sozinho no escuro. Ele voltou mais rápido para a guarita, trancou a porta e ficou lá dentro, com a lanterna apagada, escutando, e então veio o pior som, uma respiração, do lado de fora, pesada, arrastada, como se alguma coisa estivesse muito perto da porta. Ele ficou completamente imóvel, nem respirava direito. A respiração continuou por alguns segundos e depois sumiu, sem som de passo, sem nada,
como se aquilo simplesmente tivesse desaparecido. Na manhã seguinte, ele não comentou com ninguém, mas começou a reparar melhor no lugar, e foi aí que ele viu as marcas. Perto da cerca, na terra seca, tinham pegadas, grandes demais para cachorro, mais alongadas, com marcas de unhas, e o mais estranho, pareciam de algo que andava em 2 pernas, em alguns pontos, e em 4 em outros. Ele ficou olhando aquilo por um tempo, tentando entender, mas não conseguiu. Na terceira noite depois disso, foi quando tudo saiu do controle. Ele disse que nunca esqueceu aquele dia. E quando me contou, ele ainda tremia. Era por volta de 2 da manhã. A noite estava mais escura que o normal, sem lua, sem vento. Até os insetos pareciam quietos. Ele estava fazendo a ronda perto do prédio principal quando ouviu um barulho metálico, como se alguém tivesse batido em uma das chapas do galpão. Clang, alto, seco. Ele virou na hora com a lanterna. Tem alguém aí? Silêncio. Ele andou devagar até o galpão, o coração já acelerado. Quando chegou perto da parede, ouviu de novo, mas dessa vez do outro lado, como se algo tivesse corrido ao redor do galpão em segundos. Rápido demais. Ele girou a lanterna. Nada. E aí veio o terceiro som. Mais perto, um rosnado, baixo, grave, vindo de trás dele. Ele congelou e não virou de imediato, porque naquele instante ele já sabia que não era gente e não era um animal comum. Ele contou que antes de virar, sentiu um cheiro forte, de bicho molhado, misturado com algo podre. Quando ele finalmente teve coragem de olhar, a lanterna tremia na mão, e o que ele viu foi o que fez ele largar tudo e correr. Ele disse que a coisa estava de pé, atrás dele, alta, mais alta que um homem, com o corpo inclinado, braços longos demais, e os olhos refletindo a luz da lanterna, amarelos, fixos nele. Ele não esperou mais nada. Virou e saiu correndo. E foi aí que começou a perseguição. Porque aquilo correu atrás. E não era só rápido, era silencioso. Ele só sabia que estava sendo seguido, porque às vezes ouvia o impacto pesado no chão. Muito perto, perto demais. E o pior era que aquilo não corria direto. Parecia brincar, sumia e reaparecia mais à frente, cortando o caminho, cercando. Meu tio disse que nessa hora ele já não pensava em mais nada. Só correr, correr até a guarita, correr até a porta, correr até trancar. Mas no meio do caminho, ele percebeu uma coisa que fez o desespero virar pânico de verdade. Ele não ia conseguir chegar, porque aquilo já estava na frente dele, esperando. E quando ele percebeu isso, a coisa deu um passo na direção dele, lento, como se soubesse que ele não tinha mais para onde fugir. E foi exatamente nesse momento que algo ainda pior aconteceu. Meu tio disse que, quando aquela coisa deu o primeiro passo na direção dele, o mundo pareceu ficar mais quieto ainda. Sério, ele falava que era como se até o ar tivesse parado. Ele não conseguia ouvir mais nada, nem inseto, nem vento, nem o próprio coração. Só aquela coisa, se mexendo, devagar, pesado. Ele ficou parado por um segundo, sem reação, travado mesmo, a lanterna na mão tremendo tanto que a luz ficava pulando pelo chão. E foi aí que a criatura fez um som, mas não foi um rosnado, foi pior. Parecia um tipo de tentativa de falar, um som rouco, que saía meio quebrado, tipo quando alguém tá com a garganta muito seca. Tu. Meu tio travou na hora, porque aquilo parecia tentar formar uma palavra. E o pior é que soava parecido com Roberto, o nome dele. Ele nunca soube dizer se era isso mesmo,
mas foi o suficiente para destruir qualquer coragem que ainda restava nele. Naquele instante, ele não viu mais um animal. Ele viu alguma coisa errada, algo que não devia existir. E então a coisa avançou. Rápido, muito rápido. Ele virou no reflexo e saiu correndo com tudo. Agora não era mais só perseguição, era fuga desesperada. Ele disse que nunca correu daquele jeito na vida. O chão era de terra batida, com pedaços de cascalho, buraco, ele tropeçava, quase caía, mas continuava. E atrás dele, os passos, pesados, acelerando, se aproximando, cada vez mais perto. Tum, tum, tum. Ele disse que dava para sentir no chão. Não era só ouvir, era sentir, como se aquilo fosse grande demais, pesado demais. Ele tentou olhar para trás uma vez, só uma, e se arrependeu na hora, porque a coisa estava quase alcançando. Agora ela vinha em 4 patas, mas de um jeito errado. As pernas eram compridas demais, o corpo curvado, e a cabeça mais baixa, mas ainda olhando direto para ele. Os olhos continuavam brilhando na escuridão, fixos, sem piscar. Ele virou de volta e acelerou mais ainda. A guarita já dava para ver, a uns talvez 40 metros, mas parecia longe demais. E então, a coisa fez algo que ele nunca esqueceu. Ela saltou, mas não foi um salto normal. Foi longe, longe demais. Ele disse que ouviu o impacto no chão, já muito mais perto, atrás dele, quase em cima. Ele sentiu o ar deslocar nas costas. Naquele momento, ele achou que ia morrer, sem dúvida, porque não tinha mais tempo, não tinha mais espaço. Só que, do nada, veio um som alto, metálico, um estrondo, vindo do lado esquerdo, como se algo tivesse caído dentro de um dos galpões. A criatura parou. Na hora, meu tio também parou por reflexo. Foi coisa de segundos, mas foi o suficiente para mudar tudo. A coisa virou a cabeça lentamente, na direção do barulho, e rosnou. Um rosnado irritado, mais alto, mais agressivo. E então, para surpresa dele, ela desviou. Simplesmente virou o corpo e correu na direção do som. Sumiu na escuridão lateral. Meu tio não pensou 2 vezes. Correu, com tudo que ainda tinha. Chegou na guarita praticamente se jogando. Abriu a porta, entrou, bateu, trancou e ficou ali, encostado, sem conseguir respirar direito. Ele disse que ficou pelo menos uns 2 minutos só tentando puxar o ar. O peito doía, as pernas tremiam tanto que ele quase caiu. Mas o pior ainda não tinha acabado, porque poucos segundos depois veio o barulho, do lado de fora, algo andando ao redor da guarita, devagar, arrastado, raspando no chão. Ele apagou a luz interna, ficou no escuro, só ouvindo, passo, pausa, passo, como se estivesse circulando, procurando, e então parou, bem na frente da porta, silêncio, completo. Meu tio disse que nessa hora ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era só medo, era certeza. Certeza de que aquilo sabia que ele estava ali dentro. E estava esperando. Ele ficou olhando para a porta, sem piscar, sem fazer um som. E então veio o arranhão, devagar, lento, como se uma unha estivesse sendo passada na madeira. SCRRR, de cima até embaixo. Ele quase gritou, mas segurou. E o pior foi o cheiro. Aquele cheiro forte voltou, mais intenso, entrando pelas frestas da porta. Podre, molhado, quase insuportável. A coisa ficou ali, por muito tempo. Ele não sabe dizer quanto. Podia ser minutos, podia ser horas, porque o tempo simplesmente parou para ele. Até que veio outro som. Ao longe, um motor, fraco, mas vindo da estrada. Um caminhão. O som foi se aproximando devagar.
e no momento em que ficou mais alto, a coisa do lado de fora parou. Silêncio, e depois passos se afastando, rápidos, indo embora, sumindo na escuridão. Meu tio só teve coragem de se mexer quando começou a ver a luz do farol passando pela entrada. Ele saiu da guarita ainda tremendo e fez sinal para o caminhão parar. O motorista parou, desceu e, quando viu o estado dele, perguntou: "O que aconteceu com você, rapaz?" Meu tio tentou falar, mas não conseguia. A voz não saía. Só depois de um tempo ele conseguiu dizer: Tem alguma coisa aqui." O motorista ficou olhando sério para ele e respondeu uma coisa que meu tio nunca esqueceu: "Eu sei." E foi aí, Juruna, que ele começou a entender que aquilo não era a primeira vez que acontecia. Mas o que o motorista contou para ele naquela madrugada e o que ele descobriu sobre os outros vigias foi o que fez ele tomar a decisão de nunca mais voltar naquele lugar. E o motivo é ainda pior do que tudo que ele já tinha vivido até ali. Meu tio disse que ficou encostado no caminhão, ainda tremendo, enquanto o motorista acendia um cigarro com a mão bem calma, como se aquilo tudo fosse normal. Isso foi o que mais assustou ele naquele momento. Não era só o que ele tinha visto, era a reação do cara. O motorista deu uma tragada, soltou a fumaça devagar e olhou para a escuridão ao redor da empresa. Depois perguntou: "Foi perto dos galpões do fundo?" Meu tio só conseguiu balançar a cabeça. "Ele te cercou?" Outro aceno. "Tentou te cortar caminho, né?" Nessa hora, meu tio olhou direto para ele, porque aquilo era exatamente o que tinha acontecido. "Como você sabe disso?" ele perguntou. O motorista demorou um pouco para responder, deu mais uma tragada e falou baixo: "Porque não é a primeira vez." Ficou um silêncio pesado entre os dois. O caminhão ligado, fazendo aquele barulho constante, e o resto escuro, parado. "Aquilo", meu tio começou. "O que é aquilo?" O motorista olhou para ele de um jeito sério, sem brincadeira nenhuma. "Você não vai querer saber. Eu já vi." Meu tio respondeu quase irritado. "Você acha que eu não quero entender?" O homem suspirou, jogou o cigarro no chão e apagou com o pé, e então falou: "Aquilo já foi gente." Meu tio gelou. "Como assim?" "Era vigia, igual você." O silêncio voltou, mas dessa vez mais pesado ainda. Meu tio disse que o coração dele começou a bater estranho nessa hora, porque de alguma forma aquilo fazia sentido, mas ele não queria aceitar. "Isso é conversa", ele começou. "Você acha que é o que então?" O motorista cortou. "Um bicho qualquer." Meu tio não respondeu, porque não era. Ele sabia, ele tinha visto. "Já faz anos isso", o motorista continuou. "Antes mesmo de você entrar, um cara sumiu aí dentro. Sumiu no turno da noite. Nunca acharam o corpo direito, só pedaço de roupa, marca no chão e sangue." Meu tio sentiu um frio subir pela espinha. "E ninguém fez nada." "Fizeram. Polícia veio, investigaram, fecharam o caso como ataque de animal." O motorista deu um sorriso sem graça. "Animal?" Ele balançou a cabeça. "Depois disso, começaram os boatos." "Que boatos?" "Que o cara não morreu direito." Meu tio ficou em silêncio. O motorista continuou. "Os primeiros vigias depois dele começaram a ouvir coisa, ver sombra, sentir que estavam sendo seguidos." Ele apontou na direção dos galpões, sempre naquela área. "E aí?" meu tio perguntou. "Aí começou a piorar." O motorista fez uma pausa, como se estivesse escolhendo bem as palavras. "Teve um que saiu correndo no meio do turno. Nunca mais voltou. Teve outro que disse que viu um homem torto andando no mato. Outro falou que ouviu alguém chamando pelo nome." Meu tio engoliu seco, lembrou do som.
tentando dizer Roberto. E teve o motorista continuou que ficou. Como assim? Ficou lá dentro até amanhecer. Mas quando acharam ele parou. Olhou para o chão. Ele não falava mais. Nunca mais falou. O vento deu uma leve mexida no mato naquela hora. Primeiro som de vento da noite inteira. Meu tio disse que isso fez tudo ficar ainda mais estranho. E por que continuam colocando gente lá? Ele perguntou. O motorista deu de ombros. Dinheiro. Sempre aparece alguém que precisa. Meu tio ficou quieto, processando tudo, tentando juntar as peças. E aquilo, ele insistiu. Aquilo é o cara. O motorista demorou um pouco, mas respondeu. Ninguém sabe exatamente. Mas seja lá o que for, não é mais gente. Silêncio. Longo, pesado. E então veio a pergunta que mudou tudo. Você vai voltar amanhã? Meu tio respondeu na hora, não. Sem pensar, sem hesitar. O motorista só assentiu. Faz certo. Eles ficaram mais um tempo ali, até o caminhão ir embora. E meu tio ficou esperando o amanhecer dentro da guarita, sem sair, sem fazer ronda, nada. Quando o sol começou a aparecer, ele saiu devagar. O lugar parecia outro, como se nada tivesse acontecido, mas tinha, e dava para ver, as marcas no chão, mais profundas, mais espalhadas, perto da guarita, como se aquilo tivesse realmente ficado ali, andando ao redor, esperando. Ele não entrou mais nos galpões, não chegou perto da cerca, ficou só ali, até dar o horário. Quando o dia clareou de vez, ele foi até o escritório. O chefe já estava lá. E aí, como foi a noite? Perguntou. Normal. Meu tio olhou para ele, por alguns segundos, e respondeu, eu não volto mais. O chefe ficou em silêncio, como se já esperasse aquilo. Quer pedir demissão? Quero. Sem discussão, sem negociação. O chefe só pegou uns papéis, mandou ele assinar, e pronto, acabou. Simples assim, sem pergunta, sem surpresa. Como se aquilo fosse rotina, e talvez fosse. Meu tio saiu de lá com uma sensação estranha, de alívio misturado com algo pior. Como se ele tivesse escapado por pouco, muito pouco. Mas antes de ir embora de vez, ele decidiu fazer uma última coisa. Uma coisa que ele mesmo disse depois que se arrependeu. Ele resolveu dar uma volta rápida perto dos galpões, só para ver, só para ter certeza. E foi aí, Juruna, que ele viu algo que confirmou tudo e que fez ele ir embora daquele lugar com uma certeza que ele carregou até o fim da vida. Aquilo não estava preso lá dentro. Aquilo sabia sair e sabia exatamente onde encontrar quem quisesse. Meu tio disse que, mesmo com tudo o que tinha acontecido naquela madrugada, ele ainda fez aquilo que muita gente faz quando passa por algo assim. Ele quis confirmar. Quis ver com os próprios olhos, de novo, a luz do dia, como se isso fosse tornar tudo mais normal. Mas não tornou. Ele caminhou devagar em direção aos galpões do fundo. Era cedo ainda. O sol estava começando a subir, aquela luz meio fraca, amarelada, jogando sombra longa no chão. Durante o dia, o lugar parecia só abandonado, grande, vazio, mas não assustador. E isso, segundo ele, era o mais enganoso, porque parecia um lugar comum, mas não era. Conforme ele se aproximava da área onde tudo tinha acontecido, ele começou a reparar melhor no chão. As marcas ainda estavam lá, só que agora muito mais visíveis. Não eram poucas, e não eram espalhadas ao acaso. Parecia um rastro, indo e vindo, contornando os galpões. E o mais estranho, algumas marcas eram de 4 patas, outras claramente de 2, e tinham pontos onde parecia que a coisa tinha parado, ficado em pé, virado, como se estivesse olhando, observando, esperando. Meu tio sentiu aquele mesmo frio da noite voltar, mesmo com o sol já aparecendo.
Ele seguiu o rastro com cuidado, devagar, sem fazer barulho, mesmo sabendo que não fazia sentido ter medo àquela hora. Mas ele tinha, e muito. O rastro levava para trás de um dos galpões, um dos mais antigos, com a parede enferrujada, parte da estrutura meio cedida, e foi ali que ele encontrou. Primeiro, ele viu o que parecia ser um monte de pano, jogado no chão, encostado na parede. Ele achou que era lixo, restos de alguma coisa antiga, mas quando chegou mais perto, ele percebeu. Não era pano qualquer, era roupa, rasgada, velha, mas não tão velha assim. Parecia uniforme de vigia, camisa azul escura, com um pedaço de emblema ainda preso. Meu tio disse que nessa hora o corpo dele inteiro travou, porque não fazia sentido aquilo ainda estar ali. Se o caso era antigo, por que aquilo não tinha sido retirado? Ele se abaixou devagar, sem tocar, só olhando, e foi aí que ele viu outra coisa, manchas escuras na terra e na própria roupa, velhas, secas, mas inconfundíveis, sangue. Ele levantou devagar, o coração acelerando de novo, e então percebeu algo ainda pior. As marcas no chão não terminavam ali, elas continuavam, mas não voltavam para o mato, não. Elas iam na direção oposta, na direção da cerca, e mais além. Como se aquilo tivesse saído, meu tio seguiu com o olhar e viu. Na parte mais afastada da cerca, tinha um trecho danificado, amassado, aberto, como se algo tivesse forçado a passagem. Não era um buraco pequeno, era largo o suficiente para algo grande passar, muito grande. Ele ficou olhando aquilo por alguns segundos, tentando aceitar, tentando negar, mas não dava mais. Aquilo não ficava só ali dentro, aquilo saía, ia para algum lugar e depois voltava. Talvez todas as noites, talvez não, mas uma coisa era certa, aquilo sabia o caminho. Meu tio recuou, devagar, sem virar as costas, como se ainda tivesse com medo de, sei lá, ser observado, mesmo de dia. E então aconteceu a última coisa, a que fez ele nunca mais duvidar de nada. Ele ouviu um som, atrás dele, um estalo. De galho seco, ele virou na hora, rápido, e olhou. Nada, só o mato, parado, silencioso. Mas aí ele percebeu, algo tinha se movido, lá dentro, entre as árvores, muito rápido, e então, por um segundo, só um segundo, ele viu 2 pontos, amarelados, baixos, observando ele, no escuro da mata, imóveis. Ele não ficou para confirmar, não quis saber se era imaginação, se era sombra, se era outra coisa. Ele virou e saiu andando rápido, depois virou corrida, e não parou até sair daquele lugar. Ele nunca mais voltou, nunca. Arrumou outro trabalho, mudou de rotina e evitava até passar perto daquela estrada. Mas o pior, não acabou ali, porque, segundo ele, aquilo não ficou só naquele lugar. Algumas semanas depois, já em outra parte da cidade, ele começou a ouvir coisas à noite, no quintal, passos, arranhões no muro, e uma vez só, ele acordou de madrugada com um som, baixo, rouco, vindo de fora da janela, como se alguém estivesse tentando falar, chamando, arrastado, quase formando palavra, e ele jurava que parecia o nome dele, Roberto. Ele nunca abriu a janela, nunca respondeu, nunca olhou, e depois disso, nunca mais aconteceu. Ou pelo menos, ele nunca mais contou. Mas até o fim da vida, ele evitava ficar acordado de madrugada. E sempre dizia a mesma coisa quando alguém perguntava: tem coisa nesse mundo que não é pra gente entender. E uma delas, anda à noite, corre mais rápido do que a gente. E às vezes, só às vezes, escolhe alguém para seguir.
Até hoje, Juruna, ninguém sabe o que realmente era aquilo. Mas uma coisa eu sei, meu tio não era homem de inventar história. E o jeito que ele contava isso não parecia alguém lembrando, parecia alguém revivendo. Chegamos ao fim de mais um vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar para continuar recebendo vídeos de relatos aterrorizantes como esse.